Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, um resumo, sobre o livro de Atos. Quando a gente mais para frente estiver falando livro por livro, a gente vai poder estar detalhando mais. Então, vamos iniciar lendo um texto de Atos no capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 11, como está sugerido aqui na apostila. Depois pedir à irmã Namá, depois da leitura do texto, pedir a Namá para ler a parte aqui da apostila. Tá? Diz assim, então, a Escritura Sagrada. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Quem é que fez o relato? Quem fez esse relato? Quem fez o relato? Não, fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Ele está escrevendo para Teófilo. Quem foi? Lucas, né? Então Lucas está falando aqui. Fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu. Então ele está falando de quê? Não, do livro de Lucas, né? Falando do livro de Lucas, lógico, de Jesus Cristo. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas, aí agora ele está falando dessas instruções. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhe e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não lhe afastasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Dito isso, foi elevado à vista deles a uma nuvem, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galiléia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, de modo como o viste partir para o céu. Vamos fazer a leitura aí, então, da apostila. Atos, conhecido como livro histórico no Novo Testamento, foi escrito por Lucas e trata dos primeiros acontecimentos na igreja cristã. Ele registra os atos de Deus que começaram no Antigo Testamento, continuaram por meio de Cristo e passaram a fazer parte da vida da igreja com a descida do Espírito Santo, após Jesus voltar para o céu. O objetivo principal do livro de Atos é mostrar o progresso do Evangelho partindo de Jerusalém, onde teve início, até a cidade de Roma, a capital do Império Romano. Ok, então o autor já está falando aí, né? O autor da revista. Um dos objetivos do livro
é mostrar essa expansão, esse progresso aí do Evangelho, né? Jesus tinha subido aos céus, né? E então o livro vai mostrar como a igreja começou a crescer. É o início da igreja, ok? Em Atos 2 vai ter o derramamento do Espírito Santo. Aí o livro vai falar dessa expansão, do crescimento do cristianismo. E vai falar do início da igreja. Quando iniciou a igreja? Quando desceu o Espírito Santo, Atos capítulo 2. Agora, esse trechinho do capítulo 1 foi quando Jesus foi assunto aos céus. Aí, uma voz falou para ele, né? Assim como ele foi, ele vai voltar. Né? Então, ele foi escrito para explicar essa emergência, a importância da comunidade cristã se reunir, ter comunhão. É o início das reuniões em Jerusalém, né? Quando a pessoa fala assim, o início da igreja, cada cidade teve o seu início, né? A igreja primitiva, às vezes a pessoa fala, a gente tem que imitar a igreja primitiva. Mas qual igreja se refere? Aqui está falando da igreja de Jerusalém. Quando Paulo vai começar a viajar, fazer suas viagens missionárias, ele começa também a fundar a igreja. Então tem o início da igreja em Éfeso, o início da igreja em Corinto, na Galácia. Então tem várias igrejas surgindo. Aqui é a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E aí vai mostrar como a pessoa que aceita Jesus, essa pessoa agora, como ela tem que viver em comunhão, como ela tem que agora se comportar também diante de tudo, né? Vai ter várias orientações. Então, esse livro de Atos demonstra agora na prática os ensinamentos que eles receberam de Jesus. Então, é tudo uma coisa nova para eles, porque até agora eles estavam só ouvindo a mensagem de Jesus. Agora eles vão colocar em prática. Tu acha que vai ser perfeição, assim, a igreja? Não. De lá para cá, muita coisa mudou? Mudou. Porque a igreja vai se aperfeiçoando também. Não quer dizer porque a igreja lá é a primeira que é melhor. A igreja melhor é a igreja de agora. Concorda? A igreja de agora é melhor que a igreja primitiva. Estão com a cara assim, vocês concordam que a igreja de agora é melhor que a igreja primitiva? Tem que ser, né? Porque a gente já aprendeu muita coisa. A gente vai aprendendo e vai modificando. A nossa doutrina batista, ela é muito madura. A nossa liturgia, a nossa eclesiologia, com o tempo ela foi amadurecendo, muita coisa foi mudando e ainda vai mudar algumas coisas. A nossa teologia não, a nossa teologia, baseada nas escrituras, ela é bem madura. A forma de fazer algumas coisas que vão modificando, às vezes com o tempo, a liturgia, ok? Comportamento, não a doutrina. A doutrina dos apóstolos. A reforma protestante foi retornar à doutrina dos apóstolos. Porque a igreja foi se desviando, aí a reforma é um convite a voltar lá atrás, na doutrina, né? Agora, às vezes a maneira de fazer algumas coisas, a gente vai amadurecendo, né? Foi a parte do Lutero. A reforma? Sim, antes de Lutero. Tiveram alguns pré-reformadores, não tiveram essa força toda, né? Foram mortos, muitos queimados. Então o livro de Atos, ele começa então os seguidores de Cristo colocar em prática. Uma das coisas, por exemplo, era eles quebraram as barreiras que tinham, a barreira social, barreira religiosa, esse preconceito que existia, principalmente do judeu, né? O judeu se achava
eu sou o filho de Deus, a menina dos seus olhos, e Deus é o nosso Deus, só do judeu. Samaritano e qualquer outro não é de Deus. Então, mas os cristãos começaram a ensinar que isso não é verdade. Mas alguns até tiveram dificuldade, né? É ou não é verdade? Pedro não teve dificuldade? Teve que ter uma visão, um animal caído do céu, e Deus falando para ele, não trate como impuro aquilo que Deus purificou. Que para ele chegar lá na casa de um não judeu para poder pregar. Chegou lá, pregou para Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Então, Deus falou para ele, mata e come. Mata e come um porco. E o porco era um absurdo comer porco para o judeu. Era uma coisa impura, né? Aí ele não sabia que estava perdendo, né? Ele não sabia que estava perdendo a carninha de porco. Já Paulo não. Já Paulo já pegava a carne de porco, fazia um churrasquinho, botava no air fry. Não tinha air fry naquela época, né? Naquela época... Então eles recebem a ordem de pregar o evangelho, né? Após a sua morte e ressurreição, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, mandou que eles continuassem a obra iniciada por ele. Naquele momento, Jesus fez somente uma experiência. Aguardem a descida do Espírito Santo. Em Atos 1:8 é o texto clássico, né? Aguardem. Por que primeiro aguardar? Porque o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre toda a igreja, né? Então, um grande ensinamento sem o Espírito Santo, dá para pregar o Evangelho? Então, uma vez eu perguntei, não sei se vocês estavam aqui, se a gente sair para pregar, evangelizar, não crente estiver no nosso meio, ele pode pregar ou não? Não pode, não tem o Espírito Santo. É ordem bíblica, né? Porque não tinha o Espírito Santo, Jesus falou, espera a descida do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sem o Espírito Santo não pode pregar. Vamos marcar um evangelismo aqui na igreja. Eu trouxe um amigo, pastor, eu trouxe uma colega ali, um colega, ele não é crente não, ele pode ir com a gente? Não pode ir acompanhando, mas manda ele ficar quieto, porque se não é convertido, não pode evangelizar. A gente fica escandalizado, mas o ensinamento bíblico é esse. Não é convertido, não pode evangelizar. Vai falar o quê? O que Deus fez na tua vida? Não converteu ainda? Não pode nem nenhum pregador de outra denominação pregar aqui. Pregador tem que, se não for convertido, não pode ser pregador, né? Tem que ser batista, né? Para ser a doutrina. Se vier um outro aqui, né, de outra denominação, só não pode falar, se falar uma coisa que está fora da nossa doutrina, aí depois o pastor vai ter que consertar, né? Mas, às vezes, como você vai comer fora, você não come alguma coisa diferente? Às vezes pode estar estragado, como você passa mal, mas a comida que sustenta é a comida de casa, né? Mas nessa situação todo dia, aí, né? Eu acho, não sei, né? Eu que penso assim, eu acho meio complicado porque eu acho que é falta de educação. Não, se conserta depois, né? Porque deixa o cara embora. Eu sei, se eu vou numa Assembleia de Deus e eu sei que eu sou batista, como é que eu vou levar a doutrina daqui para lá? Eles falam em mistério, eles gritam, eles vão para a igreja batista, eles têm que ter educação. Não, estamos falando da gente, né? Aí não estamos falando deles. Vier de outra denominação aqui, ninguém vai ficar chamando a atenção deles. A gente vai só depois consertar uma fala assim errada, se for o caso, né? Mas nem para ficar chamando a atenção de ninguém aqui, né? Não, mas eu estou falando no sentido, pastor, dele mesmo, da gente dele mesmo, se educar, entendeu? Ele que tem que saber, eu vou lá visitar, mas eu sei que lá é assim, assim, assim. Mas a orientação para nós, igual você vai numa outra igreja, você respeita a doutrina deles, né? É porque Fala. nós já fomos
nosso grupo das mulheres, tinha um coral aqui, que nós fomos fazer uma visita a uma igreja pentecostal, né, Beth? Mas a gente perguntava, a gente pode, muita gente pode ir, pode calça comprida, pode... Exatamente, todo lugar tem um protocolo, né? Aí teve uma vez que nós fomos cantar aí fora, que eles falaram, a igreja não aceitava lá na frente ninguém de calça comprida. Tivemos que ir de saia, de vestido, quem quiser. Tá? Então aí respeito ao protocolo daquele local. Nem de alça, nem de uniforme, assim igual a minha, de saia ou vestido, alguma coisa. E a mesma coisa se a gente se vem um pregador aqui de fora. Já teve irmãos aqui pregando da igreja pentecostal. Mas o que aconteceu? Tem mais de 7 anos, né? Só para deixar registrado. Mas a gente conversamos. Mas ele já foi batista. Sim. Então ele teve uma... Entendeu? Mas ele também conversou. Nós, o pastor atual na época, conversou, né, com ele e tal. Então, mas foi uma mensagem muito boa e que não... sim, não, eu brinquei aqui, mas eu já trouxe gente de outra denominação aqui. Eu mesmo já trouxe. Já trouxe, então. O meu amigo Jorge Turco já veio pregar aqui. Ele não é batista. Então eu acho que isso aí depende muito de cada um de nós. Mas como a irmã levantou esse assunto, eu disse, se alguém trouxer alguma coisa que não é da maneira que a gente crê, aí depois vai dar trabalho o pastor depois mas eu acho que ninguém tem que, no caso, assim, comunicar você primeiro. Não, exatamente. Para poder conhecer também a pessoa, para depois. Isso aí depende muito de cada um para cada um. E Jesus foi para o céu e prometeu voltar. Né? Logo após ter dito isso, Jesus foi para o céu, mas deixou a certeza que ia voltar. Então, os discípulos estavam vendo, ele foi subindo, né? E ele disse, da mesma forma, eu vou descer, né? Também. E aí depois vai falar da capacitação do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre a vida de Paulo também. O livro de Atos vai falar assim, então desse trabalho da igreja logo no início, né? Vai contar a morte de Estevão, né? Que foi um dos diáconos que foram escolhidos, né? Atos capítulo 6, né? Atos 6 fala dos diáconos, né? E essa mudança, a morte de Estevão, ela causou uma profunda mudança nos trabalhos da igreja. Acho que era de Paulo também, né? Eu acho que ele ajudou na conversão de Paulo também, né? E a conversão de Paulo, né? Porque ele era Saulo, né? E depois ele vai passar a ser missionário. Na verdade, o livro de Atos, ele praticamente fala de Pedro e Paulo, né? Na maior parte. E Paulo é escritor da maior parte do Novo Testamento, né? Tá. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai contar a vida da primeira comunidade. Na primeira comunidade ali é sobre a liderança de Pedro, né? Então, era a primeira comunidade ao redor de Pedro, sobre essa liderança dele. E aí depois vem a sessão. E nos demais, até o capítulo 28, vai falar sobre a vida de Paulo, né? Desde a sua conversão, ele participou lá do apedrejamento de Estevão, mas depois teve a sua conversão, e até Atos 28, e sobre a história de Paulo. Por que as pessoas falam Atos 29? Tem muita igreja aí, o nome é Atos 29. Por que é? Por que é Atos 29? Eu não sei. Com Atos não acabou, Atos dos Apóstolos não acabou em 28? Conseguiu apagar de Estevão, Atos 29 é os Atos da igreja agora, né? Somos nós, né? Quem quer dizer que Atos 29 somos nós. Somos nós.
Porque ali acabou em 28, né? E então, Atos 29, tem uma igreja aqui em Campo Grande que é Atos 29. Na esquina aqui. Tem um monte, né? Eu conheço aqui na esquina da Radial. Na Radial não, aqui. Então, sempre enfatizando o crescimento da igreja, sempre enfatizando a expansão da fé cristã no Império Romano, né? Que o Império Romano estava dominando. Então, o Atos está contando como que a igreja começou a se espalhar. Qual o evento principal que fez a igreja crescer? No Império Romano. O que fez a igreja se espalhar? Foi a morte de muitos cristãos. A igreja estava reunida em Jerusalém. Então, vamos lá. Quem quer ir para tal lugar? Ninguém queria sair de Jerusalém. Aconteceu uma coisa que eles tiveram que sair à força. O que aconteceu? Foi Perseguição. Então, a perseguição fez a igreja espalhar e a igreja cresceu. Então, a perseguição fez a igreja crescer. Foi assim, Deus trouxe essa perseguição para expandir a igreja, né? E aí nesse contexto aí de Atos, o que a gente tem que entender? Que nessa história de Atos é a narrativa histórica do que aconteceu no início da igreja. Então, no meio dessa história contada em Atos, Paulo vai escrevendo as cartas. Então, as cartas de Paulo estão inseridas em Atos. Aí, quando você lê uma carta, Paulo está escrevendo, você tem que entender qual o momento que ele escreveu. Aí você vai entender melhor. Então, as cartas, que são a maior parte do Novo Testamento, elas estão inseridas em Atos dos Apóstolos. Ok? Então, o livro de Atos, ele descreve o estabelecimento da igreja, o início da igreja e a missão da igreja, né? Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. Os Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias e o que eles fizeram após a ascensão de Cristo, né? Saulo é transformado em Paulo e maior missionário cristão, né? Seguindo a apostila. Vamos ler mais uma parte aqui da apostila? Saulo é transformado em Paulo e maior missionário cristão. Após ter sido autorizado por seu superior, Saulo montou no seu cavalo e saiu disposto a prender e a maltratar todos os cristãos que encontrasse pela frente. No caminho de Damasco, seu plano foi interrompido. Ele caiu do cavalo e ouviu a seguinte voz: Eu sou Jesus, e é a mim que você está perseguindo. A partir daquele momento, o maior perseguidor do Evangelho encontrou-se com Cristo e tornou-se o mais empolgado pregador da palavra de Deus. Terminou aí? Até na outra página? Não, continua então. Além de todos esses, muitos outros acontecimentos foram registrados no livro de Atos para mostrar que a pessoa usada por Deus é capaz de fazer grandes coisas para o Senhor. Entretanto, nada é mais importante do que perceber que a obra de Deus precisa continuar. Nós somos os discípulos de Jesus hoje e Deus conta conosco. Precisamos anunciar para as pessoas do mundo inteiro que Jesus é o único Salvador. Você tem falado de Jesus para as pessoas que vivem ao seu lado na escola, na vizinhança ou em qualquer outro lugar? Então, irmãos, no início aqui está falando, né? Saulo é transformado em Paulo. Por que o nome dele mudou?
foi transformado de Saulo para Paulo? Por que foi transformado? Era uma mania, né? Trocar os nomes, né, pastor? Hã? Acho que era da cultura, né? Porque Abraão foi É, Saulo... Abraão foi para Abraão, depois Jacó passou a ser Israel, e depois outros mais. Aí eu não sei, tem que conhecer o grego. Eu acho que seria tem que conhecer o grego. Seria muito importante trocar o nome, porque todo mundo já conhecia Saulo como uma pessoa ruim e perseguia mais algum aí? Mais algum chute aí? Mais algum chute? Eu chutei. Aí depois que ele passou a ser Paulo, ele foi convertido, né? Porque foi convertido. Trocavam os nomes, né? Antigamente. Deus trocava os nomes. Foi mais por isso mesmo, por mostrar para as outras pessoas que era uma outra pessoa. É. Mais alguma alegoria aí? Mas também que na palavra de Deus diz que trocava o mesmo, né? De nome. Saulo era o nome hebraico, né? Saulo. Que é a mesma coisa que Saul, né? Que hebraico não tinha vogal, né? Então Saul e Saulo era a mesma coisa. Só quem chamava na época, conhecia na época, sabia a pronúncia certa, né? Então Saul e Saulo era a mesma coisa. Mas quando ele foi chamado, como ele ia pregar entre os romanos, os gentios, então trocaram o nome dele, para não botar nome hebraico. Então, ele tinha 2 nomes, né? Saulo e Paulo. É só por causa disso mesmo, tá? Aprendi. Como outros também tinham um nome hebraico e um nome grego, era normal. Ok? Tem a ver também com o caso? Não tem nada a ver. Abraão tem outro significado mesmo. Pai de muitas nações. Também Sara. Abraão já era pai. Abraão o nome já era pai, né? Mas Abraão era um pai de muitas nações. Sara e Sarai. Aí tinha realmente um significado. Era Sarai, aí passou a ser Sara. Sara tem que lembrar. Agora, mas aí tinha significado. Mas de Paulo foi porque o nome hebraico ele passou a usar outro nome. Só isso, tá, irmãos? É só para a gente não criar coisa onde não tem, né? Então, o Atos dos Apóstolos, ele começa a falar das viagens missionárias de Paulo, né? Ou de Saulo. Você pode falar Saulo também, mas depois a Bíblia começou a chamar de Paulo, por isso que a gente chama de Paulo. O que Paulo fez nas suas viagens, conta desde a conversão dele, né? Aí fala das cartas e quem viajou com ele, Barnabé, que viajou com ele na primeira, né? Depois Silas, Marcos. Vocês sabem que Marcos, que escreveu o Evangelho, viajou com Saulo, né? Com Paulo. Saulo ou Paulo. Ele viajou com Paulo, teve uma hora porque teve uma viagem que Marcos não quis ir, né? Aí depois, mais na frente, ele queria ir. Aí Paulo falou, não, Marcos não vai com a gente não. Aí Barnabé falou, não, ele vai com a gente. E Paulo falou, não vai. Então aí Paulo e Barnabé brigaram, né? Foi. Até Paulo e Barnabé brigaram, agora o pessoal na igreja briga aí, meus irmãos, um briga com o outro. Aí não é para desculpa para um irmão ficar brigando com o outro, né? Mas até Paulo e Barnabé brigaram, né? Imagina a gente. Mas é ser humano. Exatamente. E depois Timóteo também viajava com ele, né? As cartas de Paulo, vai falar das cartas, quando Paulo começa a escrever as cartas. E, enfim, ele faz uma ligação, né, dos evangelhos para agora as cartas de Paulo, as cartas paulinas. E conta como é que o evangelho, ele então percorreu por todo mundo, onde o evangelho chegou no meio desse Império Romano, como o evangelho se espalhou, chegando até hoje, né? Crescendo principalmente por causa da perseguição, né? Aí começou a perseguição,
a igreja foi espalhando, foi pregando o evangelho. Onde um discípulo de Jesus ia, pegava o evangelho e as viagens de Paulo. Então, no primeiro século, a igreja era perseguida. Mas ela era perseguida e foi crescendo. O Império Romano perseguindo. Quando chegou no terceiro século, quando existia o imperador Constantino, o Império Romano já estava enfraquecido e a igreja estava crescendo. Aí alguém deu uma ideia, um escriba lá deu uma ideia para o imperador. O imperador, os cristãos estão crescendo. A gente está perseguindo a igreja, os cristãos estão crescendo. Por que o senhor não adota os cristãos? Aí numa guerra lá, Constantino disse que teve uma visão, né, de uma cruz. Aí ele virou cristão, né? Quem quiser acreditar, que acredite, né? A história. Ele não queria dar o braço a torcer, né? Ele disse que se converteu, né? Então, quem quiser acreditar, acredita. Constantino casou com uma menina, assim, adolescente, uma criança, casou com ela para expandir seu reino. Depois matou o pai dela, matou o sogro. Então, isso depois de convertido, tá? Depois de convertido. E ele deixou para batizar no último dia, para lavar os pecados todos. Então, já foi outra deturpação aí, né, do ensinamento bíblico, né? E aí, só que quando ele se converte, ele adota os cristãos e começa a financiar os líderes, né? E constrói então templos enormes, mosteiros, né? A mãe dele vai para a Palestina e constrói grandes catedrais, e assim que a igreja romana cresceu, né? O cristianismo ganhou todo esse poder no mundo inteiro, se espalhou no mundo inteiro. Por quê? Porque ele foi adotado pelo cristianismo, né? Pelo império, né? Assim que a igreja cresceu bastante. Bom, aí ele fala então sobre as cartas, o livro de Atos fala sobre as cartas de Paulo, que compõem praticamente o Novo Testamento, a vida de Paulo, né? E principalmente as orientações de Paulo nesse início da igreja. É Paulo que mais orienta a igreja de como colocar, porque uma coisa é quando eles receberam o ensinamento de Jesus, eles só estavam só tendo aula, né? Tendo aula, e Jesus dando exemplo. Agora Jesus foi embora fisicamente, agora eles estão sem. Agora eles têm que colocar na prática. Aí Paulo que vai dar essas orientações, como os cristãos devem viver. Se converteu, agora você deve viver assim, ter uma vida digna, não vai ficar devendo para o teu irmão, não vai ficar maltratando, trata teu escravo como seu próprio irmão, obedeça seu Senhor, como deve tratar a mulher, como deve tratar seu marido, como deve tratar seu filho. Paulo dá ensinamento prático agora para a igreja. E termina depois com a prisão de Paulo e a prisão dele depois e a sua morte, exatamente. Então a viagem. E a prisão dele foi toda por causa da pregação. Exatamente. Só por causa da pregação. Que do mesmo jeito que ele perseguiu, depois ele foi perseguido, né? Mas os romanos achavam que ele também era uma ameaça para enfraquecer o império, né? Então ele foi preso, né? Incendiou Roma, incendiou nada. O Alexandre, o constituidor, falou que foi ele, não foi nada. Botou fogo em Roma, os cristãos foram todos mortos. Então, e ele, quando foi preso, o livro de Atos vai mostrar essa defesa dele também, né? Ele se defendendo por que ele não era essa ameaça contra o império. E chega uma parte ali que eles libertam Paulo
e pensando que Paulo vai embora, mas Paulo pede, fala, não, vai ter que falar na minha frente. Né? Vai ter que... Eles não sabiam que ele era romano. Porque a prisão dele ainda serviu para ele pregar ainda para os soldados, para os comandantes, ainda para o governante, né? Foi uma oportunidade. Então, onde Paulo ia, ele aproveitava para pregar. É um outro ensinamento para nós, né? Então, Atos é essa história do crescimento da igreja, desse movimento cristão, né? Essa narrativa de forma histórica, porque nós vemos aí que a Bíblia é separada por categorias, né? Então, no Novo Testamento, o livro histórico é o livro de Atos. Depois vão ser cartas paulinas, depois cartas de outros apóstolos, né? Paulo tinha carta para as igrejas, mas também tinha cartas pessoais, né? Cartas pastorais. Elas estão todas inseridas ali no livro de Atos, as cartas de Paulo, tá? E fala também das viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo está no capítulo 13 e no capítulo 14. Paulo foi para Antioquia com Barnabé, né, para consertar lá umas heresias que estavam falando lá. Porque assim, você vai e prega. Se você não botar uma liderança com conhecimento da doutrina, aí aquilo exatamente, vem falso mestre e também ignorante, né? Aí começa a ensinar coisa assim deturpada. Aí Paulo e Barnabé foram a Antioquia. Quando eles retornaram, então enviaram eles para a primeira viagem missionária. Eles visitaram a ilha de Chipre, Panfilha, Pisídia, Licaônica, Icônio e Lígia. Você tem a Bíblia com mapa? Tem a Bíblia com mapa? Me deu um mapa. Eu tenho um mapa enorme que a irmã Ana. Cadê? Não está aqui não. Poxa, eu podia ter combinado, a gente botava o mapa Mas aqui. não é desse tamanho não. Mas você tem... você falou enorme? Não, tem assim, ó. Ah, tá. Muito legal. Você quer que eu pegue aqui, depois você traz. Eu pego aqui, depois você traz. Então, você olha também, minha Bíblia também tem. Tem uma parte lá que vai estar escrito, né? Tem uma parte lá, na minha também tem. Você vai lá, aí tem lá a... Tem lá, a primeira viagem de Paulo. Aí você vai lá, aí você vai ver o roteiro onde Paulo fez, para você ter uma ideia assim de onde Paulo estava, de onde ele estava falando. Fala de Panfilha, fala de Icônia, você não sabe nem onde fica, sabe? Mas você, pelo menos você grava onde é o mar Mediterrâneo, né? Para você se situar. E aí você vai ter uma noção. A segunda viagem missionária de Paulo está no capítulo 15, do verso 36 até o capítulo 28. E então, Paulo e Silas, eles visitaram as igrejas que foram fundadas em Troade, a igreja na Europa. E então olha o que Paulo e Silas fizeram. Aonde Paulo passou, depois ele ficou preocupado, Poxa, lá estão ensinando tudo errado lá, vou voltar lá. Então ele voltou de novo para olhar essas igrejas, visitar as igrejas para ver se estava ensinando. Então não adianta só, vai uma vez. Eu, quando estive na terceira vez lá na Amazonas, na primeira nós fomos no Lago do Araçá, né? Ficou um líder lá. Lógico que no meio da Amazônia não vai cobrar que o cara tem um estudo acadêmico, né? E a convenção fundou lá a primeira igreja batista do Lago do Araçá, da Convenção Batista do Amazonas, né? E na terceira viagem, eu falei com o pastor Cláudio, né? Nós íamos em outros lugares, mas eu falei, vamos passar lá na igreja do Lago do Araçá? Aí fizemos nossa base lá. Voltamos lá para ver como é que estava a igreja, fizemos um culto lá,
pessoal vai chegando de barquinho, né? E dali depois nós partimos para outro rio, o rio Mamori. Então, só para dar um exemplo aí, a gente voltou no lugar que a gente já tinha ido, não foi perda de tempo. O apóstolo Paulo, ele voltou nas igrejas que ele já tinha fundado, né? E depois fundou outras igrejas, fundou uma igreja na Macedônia e na Acaia. E para quê? Para fortalecer o conhecimento, fortalecer a doutrina. Acaia, só para vocês saberem, é Corinto, né? E na terceira viagem, então, Paulo, alguns falam de quarta viagem, né? Que depois chegou na Europa e tudo mais, mas alguns colocam tudo assim na terceira viagem mesmo. Ele queria chegar até a Espanha. Na época não foi possível, né? Acho que é a quarta viagem dele, né? Então, isso eu falo, uns chamam de quarta viagem, mas ele continuou a viagem, né? Em Roma ele chegou. Em Roma ele chegou para morrer, né? Então, na terceira viagem, está no capítulo 19 até o capítulo 28, é a terceira viagem de Paulo. Paulo vai em Éfeso, vai em Troade, vai na Macedônia e vai em Corinto. Repara que ele volta em algumas cidades. Ele volta a Jerusalém, onde ele foi preso, né, e enviado para Roma. Aí você olha no mapa de novo. Quando ele vai para Jerusalém, antes de ir para Jerusalém, ele já sabia que já tinham avisado para ele: estão te esperando lá em Jerusalém. Aí pensa que ele voltou? Não, que se alguém falasse para você assim: se você for lá em Campo Grande vão te prender. Aí tu ia para onde? Aí tu ia lá para Cabo Frio, né? Ia lá para Rio das Ostras, na casa da Leila. Mas Paulo falou assim, falaram para ele: lá em Jerusalém vão te prender, estão te esperando para te prender. Aí ele falou: não, Deus está me mandando voltar para lá. Aí ele foi para lá e prenderam mesmo, né? Aí tem naquela passagem a igreja se despedindo dele, sabendo que ele ia ser preso, cara. A última vez que eles iam ver Paulo, o pessoal se despedindo, aquela emoção toda. E então ele volta para lá e realmente é preso. Quando ele é preso, aí ele vai pregando para onde ele chega, ele prega para os governantes, para as autoridades. E ele fala: por isso que eu fui preso. Fui preso para pregar para vocês. Aí as cartas paulinas, elas foram escritas no decorrer dessas histórias. Quando ele, após a primeira viagem, ele escreve Gálatas, a carta de Gálatas, estando em Corinto. É a primeira carta que ele escreve. Qual a primeira carta do Novo Testamento? Gálatas. Pode ter alguma discordância aí, sempre tem um que discorda, né? Mas a primeira carta foi Gálatas. Antes dos evangelhos, inclusive, né? Porque o evangelho não foi escrito na hora que Jesus estava falando, o cara estava escrevendo. Não foi isso, entendeu? E nem Jesus escreveu nada. Jesus escreveu alguma coisa? Não. Só na areia, mas aí veio a água, bateu, a gente não sabe, ninguém sabe o que Jesus escreveu. Mas Jesus não escreveu história nenhuma. Depois que os apóstolos, eles começaram a escrever, mas aí Paulo também já estava escrevendo suas cartas. Durante a segunda viagem, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, estando em Corinto também, de novo. Devia ter algum lugarzinho bom para escrever lá em Corinto, né? Que ele escreve Gálatas em Corinto e 1ª e 2ª Tessalonicenses. 2 Coríntios, durante a terceira viagem, ele escreve 1 Coríntios em Éfeso. Ele está numa cidade, está escrevendo para outra. 2 Coríntios na Macedônia e Romanos em Corinto. Então, só em Corinto ele escreveu 4. E quando ele está preso em Roma, a primeira prisão, né? Ele escreveu aos Efésios, escreveu a Filemon, é uma carta pessoal, né? A Filemon, escreveu
Colossenses e escreveu Filipenses, aos Filipenses, né? A outra igreja. E tem algumas epístolas pastorais, né? Orientações, porque Timóteo era pastor, né? Isso. Lá em Éfeso. Aí ele escreve uma carta para Timóteo para orientar ele, como ele se comportar lá com os judeus. E ele até fala para Timóteo assim: Timóteo, não precisa mandar as pessoas se circuncidarem, né? Que os judeus achavam que quem se converteu tinha que circuncidar. Mas para não escandalizar, se circuncida lá para ficar bem com o judeu, você vai se circuncida. Mas não precisa obrigar ninguém. Então, é ensinamento aí que a gente tem que ser maleável, né? Para não ficar batendo de frente com todo mundo. Ele diz que para não escandalizar judeu, ele circuncidava. Mas os outros não precisavam circuncidar. Porque tem gente que aprende uma coisa, não, isso não é errado não. Aí faz de propósito para mostrar, é sexta-feira santa, vou fazer, mas não tem nada a ver, vou fazer churrasco na casa e vou botar fumar, vou abanar para casa do meu vizinho católico ainda, para aquele cheirinho da picanha chegar lá. Tinha um churrasco rolando sexta-feira. Fez? Nem chamou, né? Vai ser um pão de fogo, tem carne. Aí ele foi preso, depois libertaram ele, depois foi preso de novo, né? Na segunda prisão. Ele escreve a segunda carta para Timóteo. Quer que o Timóteo levar os pergaminhos dele, visitar ele. Ele pede Timóteo levar o pergaminho dele, levar a capa dele, porque ele estava indo para Marte. Estava assistindo um documentário falando de Bill Gates, né? Bill Gates tinha uma secretária só para carregar as bolsas de livro. Aí ele ia viajar para tal lugar, aí a mulher ia atrás com 2 bolsas grandonas só com livro, assim. E ele lia, né? Ele era normal, né? Não era normal, não. Ele era anormal, né? Mas na época de Paulo não era livro, né? Era rolo, né? Então, atrás os rolos, os pergaminhos, né? E aí no final fala da morte de Paulo, né? Então, quando a gente lê, a gente tem que entender assim a carta, qual parte da história que estava, para a gente entender melhor, ficar de mais esclarecido assim o texto. Quando Paulo está falando para Corinto, o que estava acontecendo? Porque não é para pegar o texto do jeito que está, literal, e tentar jogar para a igreja sem você fazer essa análise. Então, esse é o trabalho, inclusive, do teólogo, do pastor, né? Pegar a teologia bíblica. Qual a teologia bíblica? O que Paulo estava falando naquela hora. E ele aplica a teologia sistemática. Então, tem a teologia bíblica daquele momento. Tem a teologia histórica, que foi aplicado em cada época da história. E a teologia sistemática que se aplica hoje. Então, não é atualizar a Bíblia, é contextualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia é heresia, né? Por isso o cara foi expulso da ordem de pastores. Ele queria até atualizar, né? Ele falou, né? Mas lógico que ele talvez não queria nem... não tinha essa intenção, mas acabou escapulindo. Aí pegaram só esse trecho e... Não é atualizar, é contextualizar. Se ele falasse contextualizar, ele não ia ser expulso. Então, tem que fazer essa aplicação para hoje. Tá? Então, quando a gente entende assim, o panorama geral, aí fica mais fácil a gente entender por que Paulo mandou a mulher ficar calada na igreja, por que a mulher usava véu, por que manda o